volte a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, coroa conquistar. Vou lutando, Nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus.
ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, é chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Olá pessoal, que bom que você está com a gente nesse encontro de domingo, que bom que você pode ter esse tempo de ouvir uma palavra. Nós queremos hoje iniciar uma nova série chamada As Crônicas de um Novo Normal. No episódio de hoje nós queremos falar sobre as crônicas, o tempo, a história e o que nós iremos um dia deixar para as pessoas ao nosso redor. Mas crônicas é uma palavra que nós podemos ter duas compreensões. A primeira delas é crônicas que se trata da literatura, e a gente pode ver que são histórias que têm uma cronologia, assim como o livro na Bíblia, de 1ª e 2ª Crônicas, tem toda uma ordem cronológica. O segundo é que a compreensão é quando a palavra vem do grego com o termo cronos,
que significa tempo, aquele andar do relógio, seria o Cronos, o tempo que passa. E é dessa maneira que nós queremos compreender essa série. Nós temos, por exemplo, na Bíblia, em Eclesiastes, fala o seguinte, eu queria que você, se puder, ler em Eclesiastes 3, 1 a 8, que diz: para tudo há uma ocasião, há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Se o livro de Eclesiastes nos diz que há tempo para tudo, para toda ocasião, há um tempo certo, nós queremos acreditar que a pandemia que nós estamos vivendo também terá um fim. Hoje é tempo de choro, hoje é tempo de luta, mas um dia esse tempo vai passar. Mas o que gera essa pandemia em nós, por muitas vezes, gera sentimentos que antes para nós não era normal termos esse sentimento. E como nós estamos falando sobre crônicas de um novo normal, nós precisamos ter cuidado com esse novo normal. Por quê? Porque quando falamos de um novo normal, precisamos ter cuidado, porque o que é novo hoje, um dia será normal. Isso é uma utopia. Na verdade, todo normal um dia foi novo. Um dia foi algo que não se vivia. E nós aprendemos a viver, nos adaptar, porque agora é algo novo. Mas para os nossos filhos, o que era novo para nós será normal para eles, né? E o mundo vive se moldando conforme a situação. Eu acho que diante dessa pandemia, nós estamos vivendo algo novo, mas que um dia será normal. Um novo jeito de lidar com a higiene, um novo cuidado com a saúde, uma nova forma de ver a economia, pessoas que sofreram demissão, que precisam se reinventar financeiramente para a sobrevivência. Tudo que se faz que é novo, um dia será normal. É como se o coronavírus tivesse dividido a história. Existe a história antes do coronavírus, existe a história depois do coronavírus, né? A Bíblia nos relata também um novo. A Bíblia nos relata algo também novo, mas que se torna normal em nossos cotidianos e nós não percebemos. Algo que divide a história e que faz o ser humano provar o sentimento, um sentimento novo. E o sentimento é o medo. Mas não é o medo que divide a história. O medo é o que vem depois, é o novo normal para a situação. O que divide a história é o pecado. E uma das consequências do pecado vem o medo. Inclusive, o pecado, ele divide a história porque antes do pecado, antes de Gênesis 3, o ser humano tinha um relacionamento com Deus profundo, um relacionamento de olho no olho, e o homem pode falar de igual para igual com Deus, e ele se sente amado, e ele se sente cuidado por esse Deus. Tudo isso é o que estava antes da divisão da história, porque quando vem o pecado, o ser humano decide viver uma vida autônoma, o ser humano decide romper com Deus. E nesse rompimento, o homem se esconde. E percebe que o pecado faz com que o homem se esconda de Deus. Mas há um sentimento por trás dessa decisão de se esconder. Quando o homem é procurado por Deus e ele é questionado onde você está, o homem responde em Gênesis 3, verso 10, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Perceba o que ele diz aqui. Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Mas quando antes ele ouvia os passos de Deus no jardim, não era o sentimento de medo que ele tinha. A partir do pecado, o sentimento de medo toma conta e move Adão. E move Eva.
O medo, por vezes, nos move para um lugar errado, para longe de Deus, por exemplo, como na história, ou um medo talvez nos trava. Nos trava por medo de não saber o que fazer, não sair procurando emprego porque tem medo de ouvir não. E isso nos trava e nos faz permanecer num lugar de cômodo, num lugar de acomodações. O medo também nos atrapalha na nossa vida espiritual, quando por vezes nós não alavancamos a nossa vida, a gente não trata nossas feridas que formaram a nossa estrutura e nós permitimos que ela nos trave, a gente não tem coragem de dar perdão, de pedir perdão, de avançar na nossa vida, de deixar a velha vida para trás. O medo por vezes vai nos fazer permanecer num lugar que não deveríamos estar. Mas o medo é um sentimento que gera ainda outros traumas junto a esse sentimento. Eu quero explicar melhor. Há uma história de que um homem chega em casa e ele chega todas as noites com seu carro velho, barulhento, alcoolizado. E quando ele chega em casa, a família, a mulher, os filhos, vão para a cama mais cedo, sentem medo porque ele chegou, porque ele é agressivo, porque ele bate na mãe, porque ele bate nos filhos, e os filhos precisam presenciar essa cena noite após noite. O interessante é o seguinte: antes dele chegar, está tudo bem, a família ri, os filhos e a mãe têm um momento divertido, mas quando eles escutam aquele som daquele carro velho chegando na sua residência, eles já sabem o que é que está por vir. Mas conta essa história de que em um certo momento esse homem, ele alcançou a graça de Deus, ele se converteu, ele mudou de vida, ele nunca mais botou um pingo de álcool na sua boca. E na semana seguinte, ele volta do trabalho e sabe qual é a reação da sua família? Porque essa família sabe que agora ele não bebe mais. Essa família sabe que agora ele é um homem presente, é um homem amoroso, mas quando eles escutam aquele barulho do carro, quando eles escutam aquele carro barulhento se aproximando, vem dentro do coração deles ainda um medo de antes. O fator determinante da graça de Deus sobre a vida muda a história dessa pessoa, mas o medo daquilo que existia antes ainda permanece. O medo travou essa família. O medo fez com que essa família não pudessem viver plenamente a alegria da salvação sobre a vida do pai, porque ainda existem medos. Conta essa história que uma pessoa ainda dessa família, quando se casa e vai morar em um lugar bem distante, um certo dia ela escuta, depois de muitos anos, ela escuta o barulho de um motor de um carro muito semelhante ao barulho do motor do carro do pai. E mesmo que ela viva hoje debaixo da graça de Deus, aquilo fez com que ela sentisse de novo aquela nostalgia, aquele sentimento de que outrora ela sentia aquele medo, porque ela sabia que quando escutava aquele barulho, ela sempre presenciava um homem rude, alcoolizado e agressivo. Percebe que o medo, ele traumatiza, ele faz situações na nossa vida que a gente não desejava viver. O medo nos trava, o medo muitas vezes nos leva para lugar diferente, o medo faz com que a gente permaneça em situações cômodas, o medo faz com que a gente por vezes saia do lugar e se mova, mas nem sempre para um lugar bom. O medo gera algo em nossa história. O medo, por vezes, ele é um sentimento que está presente em nós. Quem de nós não tem medo de alguma coisa? Quem de nós não tem um sentimento de medo? Por alguma coisa, de perda, ou por um objeto, ou de um animal. Eu queria que você visse agora um vídeo e você visse que todo mundo que está vivo tem um sentimento de medo. Eu queria que você visse nesse vídeo agora algumas pessoas relatando que medos a sua vida traz, que medos eles encontram na sua história. Deus tem me ajudado a encarar e vencer o medo, mas eu diria que a minha maior preocupação é de que eu nunca me afaste e separe de Deus.
Um dos grandes medos que eu tenho é que as minhas filhas não reconheçam Jesus como Senhor e Salvador na vida delas. Se desviam do caminho do Senhor. Meu maior medo, eu não tenho muito medo de coisas, de pessoas, mas meu maior medo seria o medo do fracasso. Toda pessoa tem medo de alguma coisa, mas pra mim uma coisa que me assusta bastante é um bicho que eu não gosto de lidar com ele, é cobra. Cobra é assustador, só de enxergá-lo eu já fico assustado. Eu tenho medo de baratas e aranhas. Eu tenho medo de alturas. Dirigir em estradas de montanha me deixa muito ansioso. No meio de uma geração que te cobra tanto, que quer sempre o teu melhor, eu tenho medo de não ser o suficientemente bom. Meu maior medo é ver meu filho sofrer por causa de alguma doença grave. Bom, acho que um dos meus maiores medos é de falhar. Acho que falhar como pai, falhar como marido, falhar na missão que Deus me deu, no propósito da minha vida. Acho que esse é o meu maior medo. Bom, meu medo hoje tem sido de perder meus avós em tempos de pandemia e não conseguir vê-los ainda esse ano. Você já se perguntou o que traz medo para você? O que faz você ter um sentimento de medo? Quais são eles? E o que eles fazem com você? É interessante que Deus sabe que nós temos medo, mesmo que a gente não diga. Deus sabe o sentimento que está no nosso coração, mesmo que a gente não verbalize isso. É por isso que hoje eu quero tratar de uma história de um homem chamado Abraão, que antes se chamava Abrão. E Abrão nos relata uma história que nos faz ver que há um rompimento, há uma promessa de bênção, há passos errados que ele toma, há sentimento de medo por causa do seu pecado e há uma proposta, há uma visão de Deus dentro da vida desse ser humano que percebe até o sentimento escondido no coração de Abraão. Eu estou falando aqui de um relato que se começa ali por volta do capítulo 12 de Gênesis, onde Abraão é convidado a romper com a região onde vive, em Ur dos Caldeus, e ir para uma terra desconhecida, e há uma promessa de bênção de Deus para Abraão e para a sua família. E Abraão então sai desse lugar e vai para um lugar onde Deus vai dando a direção para ele chegar. Porém, no capítulo 13, Abraão e Sarai, sua esposa, passam pelo Egito. E as mentiras que Abraão conta no Egito traz maldição para esse povo. Mas olha só, no capítulo 12, Deus estava prometendo bênção sobre Abraão e que através da vida de Abraão, outros povos seriam abençoados. Mas a partir do momento que Abraão pisa no Egito, o seu pecado e a sua mentira traz maldição para aquele povo. E se você ler todo o capítulo 12, você vai ver que traz maldição para aquele povo, e quando eles vão embora, eles são expulsos daquela terra por causa do seu pecado e de sua mentira. Não era isso que Deus previa para a vida de Abraão. No capítulo 14, o sobrinho de Abraão, que estava nessa jornada junto com Abraão, entra numa grande enrascada. E quando Abraão então se vê na necessidade de entrar em guerra contra os reis daquela região de Sodoma para resgatar Ló, o seu sobrinho, e dentro disso ele foge, ele luta, ele mancha suas mãos de sangue, ele precisa habitar em terras com medo dos povos vizinhos, e parece que Deus então começa a romper com essa história de normalidade de medo. Porque agora, na vida de Abraão, o que de Adão até Abraão se existia era o medo surgido do pecado, que rompeu com o momento com Deus e entrou o medo devido ao pecado. Agora parece que Deus começa a usar a vida de Abraão para romper com esse medo, romper com esse pecado e trazer uma nova perspectiva de vida para o ser humano a partir de Abraão.
E é através de Abraão, então, que nós chegamos no capítulo 15, do versículo 1. É assim que nós entramos na história de hoje. Deus rompe com o pecado e começa a construir uma nova história para o ser humano através da vida de Abraão. Tudo começa na vida de Abraão, tudo muito bem. Tudo começa muito bem planejado, as bênçãos estavam no seu coração, mas as coisas parece que começam a desandar e nada continua funcionando conforme ele sonhou. Talvez foi assim que você começou 2020, com muitos planos e sentimentos e sonhos, porém hoje, quais são os sonhos que talvez tenham sido frustrados diante das decepções do presente? Quais são as coisas que você planejava para esse ano de 2020? Eu tinha pessoalmente, com a minha família, muitas coisas planejadas para esse ano de 2020. Muita coisa foram abaladas e precisam agora de um plano B por causa da situação da pandemia. Quais eram os teus planos que você tinha para esse ano de 2020 e que você precisou retrabalhar isso? Perceba que parece que essa a situação agora em que nós chegamos no capítulo 15 de Gênesis. E o texto começa dizendo o seguinte: depois dessas coisas, parece que Deus aqui está colocando uma margem de um perímetro onde destaca o antes e o agora. Nós podemos entender que quando passamos por desafios, às vezes é difícil ver que existe o depois. Que um dia isso passa, que um dia chegaremos a contar para os nossos filhos que a pandemia é algo do passado, que não é mais algo real. Tudo na vida tem um começo, tem um meio e tem um fim. A pandemia e tudo que vem com ela, um dia terá fim. Mas o Senhor ainda fala a Abraão, na continuação do versículo, não tenha medo. Mas perceba que Abraão em momento algum disse que estava com medo. Abraão não falou para Deus que tinha medo de alguma coisa. Abraão ali não tinha aberto o coração ainda para Deus. Mas aí que está, Deus sonda o coração de uma maneira que Ele sabe aonde está o nosso medo, como se localiza o nosso medo e se isso tem travado a gente. Porque Deus tem bênçãos para a gente, mas por vezes nós não vivemos essas bênçãos por causa do medo que nós temos de avançar na vida espiritual, na estruturação da nossa família, na restauração da nossa vida. Deus se move e Ele ainda está se movendo diante dessa pandemia. Como está o seu coração diante dessa afirmação? Como você escuta isso de que Deus ainda está se movendo diante dessa pandemia? Qual é o sentimento que você tem? Assim como Deus se move em direção a Abraão, Ele também se move em sua direção. Deus te conhece, sabe qual é o sopro que tem dado o teu coração. Ele sabe qual é o sentimento que não tem deixado você dormir direito à noite. Deus conhece os medos que você não tem coragem de verbalizar. Deus conhece os traumas que você não tem coragem de aceitar como traumas. Não tenha medo, Abraão. Percebe que agora Deus chama ele pelo próprio nome. Olha o encorajamento que Deus dá a Abraão. Na verdade, até mais do que encorajamento, é uma ordem, porque olha a linguagem que Deus usa aqui como ordem. Não tenha medo, Abraão. É como se ele dissesse: eu sei quem é você, eu te conheço, porque agora ele usa o nome de Abraão. Já pensou? Coloca o teu nome aqui, imagina Deus falando isso para você. Não tenha medo, Romildo. Não tenha medo, Romildo. Isso para mim é extremamente impactante, porque quando a gente vê em situações que nós estamos vivendo hoje, as palavras de Deus olhando, os olhos de Deus olhando para nós e dizendo para nós: não tenha medo, vai e não tenha medo. E aí ele continua dizendo: eu sou o seu escudo. A afirmação que Deus traz nessa questão do escudo é algo que depende dele e não de nós. Ele tira toda a dependência de nós. E perceba que isso é diferente do que nós temos visto nas propostas dos dias de hoje.
Porque nos dias de hoje você tem planejado e feito as coisas conforme seu potencial, a sua vida financeira, a sua disposição, o seu intelecto, a sua preparação, os seus cursos. Aí você avança. Aqui o que Deus está dizendo é: a dependência é minha, eu sou o escudo, eu sou a sua proteção. Algo te atinge se eu permitir. A afirmação que Deus traz é algo de dependência dele e não de nós, a certeza em nosso coração de quem Deus é e pode fazer, e até nos fazer suportar as decepções do presente. Não é quem somos, mas é quem Ele é. Se em algum momento o medo nos trava, Deus nos impulsiona. Por nós mesmos permaneceríamos travados, porque o medo não nos permite andar nesse período de pandemia. E se nos movemos, é porque Deus nos capacitou e não desistiu de nós. Mas cuidado, porque quando rompemos com Deus, a tendência é que o medo retorne a habitar em nosso coração. Deus sendo escudo, então estaremos protegidos. Essa é uma afirmação que nós podemos fazer, sim. E só passará aquilo que Deus permitir passar, porque Ele é o escudo. E se tudo que Deus permitir passar, todos os choros que muitas vezes nós teremos, como diz Eclesiastes, é tempo de choro, há tempo de riso, há tempo de dança, há tempo de pranto. Se nós percebemos que às vezes esse choro permanece e vem até nós, a gente tem que entender que se Deus permite que isso venha, porque existe um propósito ainda muito maior. Mas é fácil falar isso. É fácil dizer que Deus é nosso escudo quando os dias são fáceis. Difícil afirmar isso nos dias de provação, nos dias que não são de riso, mas são de pranto, são de choro, nos dias que não são de dança, mas são de tristeza. Abraão teve a oportunidade de dizer a Deus como ele estava. E perceba que no versículo 3, Abraão então abre o coração a Deus. E ele fala: tu não me deste filho algum. Esse era o sentimento de Abraão, porque quando Deus diz: eu farei uma grande nação contigo, você será abençoado e as suas gerações, mas ele já está velho e o filho nunca chegou. Percebe aqui que Abraão abre o coração. Quando nós abrimos o coração a Deus nas dificuldades, então podemos entender os seus planos. Porque Deus responde, e Deus dá uma resposta a Abraão também. Ele diz: um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro, no verso 4. No verso 5 ele vai falar: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Essa é a proposta de Abraão. E é um desafio, eu sei que é um desafio enorme. Nós conseguimos confiar em Deus nesse período de pandemia, mas o que nós temos, a única coisa que nos resta nos dias de hoje é confiar que Deus não perdeu o controle da situação. Deus não perdeu o controle da situação. Seja em que estágio de pandemia você está na sua cidade, na sua família talvez, não importa o que tenha acontecido, você não foi abandonado. Creia que ainda há um Deus, e esse Deus continua vivo, esse Deus continua sendo bom, esse Deus continua tendo planos bons, perfeitos e agradáveis, mesmo que os teus olhos não estejam vendo. Ele ainda é o mesmo Deus de antes da pandemia. A pandemia pode trazer o antes e o depois, mas a pandemia não muda o nosso Deus. A pandemia não pode reestruturar um Deus que é o que é. Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você se perguntasse: quais são os seus medos? Esses medos te dominam? Quem é teu escudo? Você já abriu o teu coração para esse Deus? Pense nisso. Eu queria que você refletisse sobre essa palavra. Mas eu ainda quero orar por vocês. Querido Senhor, Senhor Jesus,
Nós reconhecemos que somos pequenos, nós reconhecemos que somos fracos e falhos, que dependemos e precisamos de Ti. Reconhecemos, ó Deus, que sem Ti nada podemos fazer. Reconhecemos que o medo muitas vezes nos trava e que essa situação da pandemia, Senhor, tem se estendido muito mais do que prevíamos e gostaríamos. Deus, conforta-nos nesse período de pandemia, mas nos encoraja, Senhor, a continuar, a não parar, a escutar a Tua voz dizendo: não tenha medo, não tenha medo diante das frustrações do presente, não tenha medo porque os Teus planos foram bagunçados. Ensina-nos a ver a proposta que Tu tens para nós, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Nos vemos no próximo encontro. Aonde foi parar a nossa igreja? Uma igreja da qual está centrada em Cristo, ela entende que ela é parte desse corpo e que Cristo é o cabeça desse corpo, e esse ajuntamento se chama igreja. Nós insistentemente temos chamado um prédio de igreja, mas a questão aqui agora, vivendo esse período de quarentena, aonde o prédio não é mais acessível, o prédio não é mais uma opção de encontro. Se nós achamos que apenas o prédio é igreja, então significa que não existe mais igreja. Uma igreja que não depende do prédio, uma igreja que não depende de um bom som, que não depende de uma cadeira confortável, uma igreja que não depende de uma boa iluminação, uma igreja que não depende de nada, nem de um ar-condicionado, a não ser estar engajada no discipulado com Jesus, estar conectada com o reino de Deus, estar preocupada com as pessoas que estão do lado de fora, uma igreja que é um organismo.
como organismo vivo é uma igreja que não para, que não morre, que continua ativa, viva, independente se há uma pandemia ou não. Nós sabemos pelo que nós podemos nos envolver em oração. Nós sabemos a que pessoas nós podemos nos mobilizar e ajudar. Nós sabemos a quem entregar uma cesta básica. Nós sabemos por que devemos então talvez fazer uma campanha de doação de sangue. Nós sabemos por quê e o que nos mobiliza. Porque há uma cabeça nesse corpo. E esse cabeça não permite que o corpo fique parado. Consegue entender? Que ser igreja como organismo vivo, conectada ao cabeça que é Cristo, é impossível se conectar a Cristo, se manter esse foco no reino de Deus e ficar quieto.